Quando eu casei, aos 25 anos que eu casei. Dos 25 anos pra cá, somente lavoura. Era difícil. Nós com 3 crianças pequenas morar aqui na lavoura. Trabalhar na lavoura e não tinha como ele sair trabalhando sozinho. Assim ia, não tinha jeito. A gente tinha que sustentar a família para ir para frente também, para ter um dinheirinho. Né? Essa propriedade na família começou em 1980 e aí ficamos 85, uns 24, 25 anos praticamente na agricultura convencional. Eu te diria que aqui eu acho que o maior choque foi uma coisa ruim que aconteceu. Eu não conseguia mais praticamente trabalhar com tanto veneno que era. E aí começava de manhã no trator a pulverizar e ia até de noite com remédios para pulverizar, remédios dito por eles. Né? Mas a gente chegava no final do dia, tu não conseguia comer, tu não conseguia mais praticamente viver, mas tem as saídas. E a gente foi procurar uma saída para não ficar só em cima do veneno. E ali que foi a virada da chave. Aí, a partir de lá que eu desce praticamente partiu para os orgânicos. Às vezes eu tenho outros compromissos que eu fico 2, 3 dias fora praticamente sem olhar para a horta, mal apenas para molhar o que precisa ser molhado, mas depois tu chega tu achou que a horta ficou um mês abandonada. É quase um dia, é um trabalho diário, né? Tu tem que estar quase todo dia trabalhando dentro para conseguir manter uma horta. A gente planta, limpa, colhe, nós que fazemos, né? Somos só nós dois. Assim, trabalhando, colhendo. E assim vamos indo, né? Qual era o maior problema? O solo. O solo degradado. Isso aqui foi colonizado, sei lá, 100, 150 anos. E de lá para cá, isso só foi sendo usado, lavrado, e talvez sem curvas de nível, sem nada. Então, vai tirando, enquanto dá, vai tirando. Quando eu comprei essa propriedade, tinha umas manchas só que se plantava, as melhores. Hoje, planta fora a fora. Tudo recuperado, tudo pronto para plantar. A lona protege do sol quente no verão até o frio, a chuva, que muitas vezes é problema. Aí eu faço rotação de cultura, ou boto alface, ou boto rabanete, rúcula, beterraba, tomate. Nós vendemos nossos produtos em feira ecológica, merenda escolar, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fornece para o Fome Zero, que é o PA. Vendemos para a Cooperativa Sul Ecológica. Eles também trabalham com universidade, fazem entrega para a universidade.
nasci aqui, né? E desde pequeno me criei correndo por aí, brincando, e fui crescendo, fui aprendendo a trabalhar com meu pai, né? E aprendi um monte de coisa. Hoje a propriedade praticamente é eu e a Elaine que tocamos, né? Junto com os guri, os 2 filhos, que agora estão nos estudos, então praticamente eu e ela ficamos sozinhos. Então me orgulho de ter herdado isso aí, que meu pai me ensinou a ser um agricultor e ser um trabalhador rural, né? Era uma época de pulverização de soja e foi que lá pelas 4 horas da tarde eu comecei a me sentir assim, dar uns tremor, uns calafrio e comecei a ficar super nervoso, agitado, me deu uma ânsia, um desespero assim, uma coisa terrível. De noite eu cheguei a me deitar, dava vontade assim de subir as paredes, parecia que tinha uma coisa dentro de mim que tinha que sair. Aí eu me vi grávida, não sabia, e aplicando produto químico. Quando eu descobri, apavorada, né? O que vai ser isso aí? Aí depois, quando o filho nasceu, a primeira coisa, é saudável? Um medo, né? E aí a gente foi pensando, nós temos que mudar isso aí. Com 2 crianças pequenas, continuar com isso aí, viver esse medo, aí a gente optou por agroecologia. Um passo muito difícil também, naquela época. Foi lá nos anos 2001. Começamos a formar um grupo ecológico, com a assistência técnica do CAPA. E lá no final do ano foi fundada a Cooperativa Sul Ecológica, para tentar buscar mercados, que era uma coisa muito difícil. Aí, devagarinho, a gente foi indo, não tinha muito comércio, não existia programas institucionais, era muito devagar. Uma cenoura linda, um solo recuperado. Sou agrônomo há 3 anos praticamente, né? E toda a faculdade eu já tinha esse conhecimento, essa base familiar de estar sempre envolvido com a lavoura, com a criação, né? E a própria agroecologia, né? Cresci trabalhando junto na horta agroecológica. Então a minha graduação em agronomia foi muito no sentido de troca, de conhecer um pouco do científico, mas conhecer também o empírico, né? E aí essa troca constante e ao longo do tempo a gente vai trocando cada vez mais informações, né? Por exemplo, essa ideia do sistema agroflorestal foi isso, assim, de trazer uma ideia nova que a gente não tinha ainda, mas que tem tudo a ver com a agroecologia também. A gente trabalha com uma diversidade de plantas, né? Aqui nós temos a laranjeira ao lado de um pé de acácia. Esse material, quando é podado, ele vem para o solo. E aqui a gente percebe um solo com fungos, com bactérias, mas uma riqueza muito grande de nutrientes que está sendo reciclado, na verdade, porque a acácia trouxe do fundo da superfície, do lugar mais profundo, leva para a parte aérea e a parte aérea a gente traz de volta para o solo. E aqui a gente tem outro exemplo, né, que essa acácia que já tem a sua função no sistema, que é proteger a laranjeira, que é a poda servir de adubo, ela está servindo como um tutor vivo para uma cactácea, que é uma fruta que hoje está na moda também, que é a pitaia. Aqui nós estamos num dos ecossistemas mais importantes do país, que é o bioma Pampa, e um bioma que vem sendo ameaçado pela expansão da soja e dos monocultivos florestais. Isso significa que a soja acaba destruindo os recursos naturais, impondo uma forma de produzir que, além de degradar o ambiente, acabar com as nascentes, também expulsa a agricultura familiar. E essa agricultura familiar, que boa parte dela gostaria de se dedicar a culturas voltadas para a alimentação da população, porque é a sua vocação principal, e produtos de qualidade.
Então a nossa luta, a nossa briga é pela qualidade. Uma qualidade que se espelha não só naquilo que o consumidor se alimenta, mas também a qualidade dos processos que estão implicados. A proteção com os recursos naturais. Então defender a agricultura ecológica, defender a agricultura familiar, é defender também os ecossistemas. É lutar contra um modelo que está aí colocado, que infelizmente, veja o caso da fusão da Bayer e da Monsanto, são duas empresas, é o casamento do mal, é um casamento espúrio, que nem para os grandes produtores não é bom, porque impõe um monopólio nas sementes de uma forma de produzir. Então lutar pela agricultura familiar é lutar pelo planeta. O mundo caminha para isso. O Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia, o CAPA, é uma instituição, então, uma organização não governamental, e o foco de trabalho do CAPA é a produção de alimentos saudáveis. Inclusive, assim, a gente começou muito com assistência técnica na produção e o que se viu é que os agricultores precisam mais do que saber produzir bem, né, mas também ter as suas estruturas, ter logística para poder comercializar, para poder pegar essa produção, né, e ela está em condições de chegar aos mercados. Então não é só a produção de alimentos saudáveis, mas que esses alimentos cheguem na mesa de quem mais precisa. Então no governo popular, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no governo do Olívio Dutra, foi instituído o programa da merenda ecológica, onde então as escolas estaduais, elas começaram a comprar produtos da agricultura familiar ecológica, que já existia produção, né? E a sociedade demandava, né, as organizações demandavam que esse alimento também chegasse, houvessem políticas de apoio para a comercialização desses alimentos, né? E o governo do estado foi muito inovador naquele período e instituiu então o programa da merenda ecológica, onde as escolas estaduais compravam alimentos da agricultura familiar ecológica, né? E começaram a fornecer. Então isso foi uma das primeiras experiências, né, do Brasil, e que serviu de referência para municípios do Rio Grande do Sul e futuramente então a nível nacional, né, onde então em 2009 se institui, né, a compra de alimentos da agricultura familiar pela obrigatoriedade da lei de 2009 do PENAI. Essa lei diz que no mínimo 30% dos alimentos com recursos do FNDE sejam comprados da agricultura familiar. A gente recebe o pedido das escolas sempre na semana anterior. A entrega aqui ocorre nas segundas e terças-feiras, pelo pessoal da agricultura familiar. Começam a chegar a partir das 8 horas até umas 9h30, todos entregaram. Agora, daqui a pouco, chegam mais agricultores, né, para nos entregar. A Elaine, geralmente é a primeira, né, Elaine que chega, depois vem a Ilka, o seu Dari, o seu César. Eu trouxe o meu produto e do Geri, que é agricultor quilombola. E a Ilka vai trazer o produto dela e do Décio Pegloff. E a gente forma um grupo informal de 4 famílias. Eles plantam, né, e eu levo para vender na feira, né? Eu vendo na feira, né? Eu faço feira quartas e sábados. Eu, vamos dizer, financiei o carro, né? Eu comprei, né? Vamos dizer, primeiro meu marido fazia essas entregas comigo, né? E ele não quis mais, né? Isso não tá para mim, né? Eu não quero, né? Aí eu pensei assim. Aí com o tempo eu fiz carteira, né? Só que uma coisa me arrependi de não ter feito a minha carteira há 20 anos atrás, né? Fiz minha carteira e depois eu segui sozinho, né? Eu tô fazendo essa entrega, acho que já faz 4 ou 5 anos, né? É uma satisfação para a gente poder contribuir com isso. Porque, na verdade, a lei fala que a gente precisa comprar 30% da agricultura familiar. Mas aqui no município a gente nunca busca só esses 30%. Nosso objetivo é atingir 100%. Né? Esse ano, acredito que a gente vai ficar em torno de 80 e poucos %. Já teve anos que a gente ficou em 99% e a gente está sempre com essa meta lá em cima.
A alimentação escolar é investimento, não é custo, porque a gente está prevenindo o outro lado, né? Investindo em saúde. Todos os meses eu elaboro o cardápio e envio para as escolas. Ele é composto de alimento in natura diariamente. Todos os dias é oferecido frutas, saladas no almoço, né? Arroz, feijão, carne. Né? A gente pode contar com os produtos aqui do nosso interior, então a gente respeita muito a sazonalidade para contar justamente com a entrega dos agricultores. Mas a gente sempre tenta adequar, porque se não vem um produto que a gente contava para aquele mês, a gente vê o que eles têm para nos entregar para substituir. Não, alimentos são muito bons, que vêm com aparência boa, sabe? E tu vê que é bem cuidadas, assim, que eles tiveram cuidado de armazenar bem para nos entregar. Isso principalmente, sabe? Que não é assim, tipo, de qualquer jeito, né? Então, isso que a gente percebe mais, assim. Os produtos também são limpinhos, já nos entregam, sabe, numa boa condição para a gente trabalhar. A nossa escola, a nossa gestão, né, tem como principal objetivo dar tranquilidade para as famílias. E nisso entra a alimentação. E aí, como é que tá esse papá? Tá bom essa comidinha? Tá bom? Né? Quem é que vai se alimentar? As crianças saem daqui bem alimentadas, né? A municipalidade nos dá todo o recurso alimentar. A comida é muito boa. A comida é boa? É? Vocês gostam da comida aqui da escola? É? Tem famílias aqui com pais de 6 crianças, 8 crianças, né? E dessas 8 crianças, tem uma família com 8 crianças na nossa escola, né? E todas elas se alimentam aqui, né? Então, um percentual desses, né, que chegam na escola, vamos supor, esses 6 vêm do turno da manhã e fazem, e os da tarde tomam café à tarde, né? Isso desonera, né, a questão da família, a preocupação da mãe, né, que já leva uma vida com dificuldade, né? Então isso dá um valor para eles, né, de que essa criança vai estar nutrida, né? Eu vim parar no restaurante escola em 2003, porque se pensou na época que nós teríamos que ter um restaurante que não ficasse preocupado somente com a alimentação do aluno. Nós conseguimos, em algumas chamadas públicas, atingir 80% dos produtos da agricultura familiar. A gente tem que pensar na sustentabilidade, a gente tem que pensar que se hoje eu, como cidadã, não valorizar a pessoa que está lá no campo, os meus netos eles não vão ter esse alimento saudável de qualidade. A luta hoje é informação, é conhecimento. Uma pesquisa se desenvolveu ao longo do segundo semestre de 2017 e essa pesquisa foi um levantamento feito através do uso de um questionário onde a gente buscava saber o nível de informação e de conhecimento dos comensais, das pessoas que frequentam os restaurantes. Os dados ainda estão sendo analisados, mas as informações preliminares dão conta de um nível de informação relativamente bom e, ao mesmo tempo, a vinculação de agricultura familiar com um produto diferenciado. Dá para se ver com alimentos de qualidade, até
pelo fato de ser o arroz, o feijão e a salada orgânica, principalmente, né? E outras pessoas que vieram para cá em outros momentos, congressos e coisas do tipo, elogiaram também em comparação a outros RUs de outras universidades federais, pela diversidade de produtos e também pelo fato de ter certificação orgânica e de ser de produtores da região também, né? Então é um incentivo de desenvolvimento regional, né? Essa compra e utilização de produtos da agricultura familiar. Quem produz alimentos é a agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária, são as comunidades tradicionais, né, que sempre produziram alimentos de forma saudável com as suas tecnologias, e a agroecologia também traz uma ciência que apoia isso. E para isso é claro que o agricultor precisa de suporte, mas a gente precisa muito de um consumidor consciente, que diga, eu quero uma comida diferente, eu quero aquela comida que vai fazer bem para a minha saúde, né, que vai fazer bem para a minha família. E a gente sempre diz para os pais, mães, que eles devem saber que tem uma lei que diz que 30% do alimento tem que vir da agricultura familiar. Isso já te dá uma segurança, é a agricultura familiar local, é aquele alimento que não vai de um estado para o outro que tu não sabe de onde vem. Pode-se comprar da agricultura local e orgânica e produzida com agroecologia. Tenho orgulho por fazer isso aí, é um prazer e saber que tá passando isso para outras pessoas, mandando para escolas e onde crianças estão comendo. É uma sensação de dever cumprido com a família e com o cliente, de poder oferecer um produto limpo, saudável. Então, faz um bem enorme.